noite ele torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Amém, irmãos? Podeis tomar assento. Adorando a Deus. Não quero ser demorado, irmãos. Não quero passar das 10 hoje, tá? Aleluia. Visto que os irmãos têm que trabalhar amanhã cedo, né? Aleluias. Amados, eu quero compartilhar uma palavra que hoje à tarde eu estava aqui no templo lendo, aproveitando a chuva que caía, né? Glória a Deus pela chuva que caiu ontem e hoje. Já estávamos com saudade de ouvir o barulho da chuva molhando a terra. Glória a Deus pela chuva que caiu. E assim, lendo a palavra, eu quero aqui compartilhar com os irmãos esse texto de Elias em 1 Reis e falarmos sobre oração, né? Oração apesar das circunstâncias. Quando nós paramos para pensarmos a respeito de oração, nós vamos vermos que oração há muitos obstáculos. Há muitos obstáculos na nossa vida de oração. Desafios a serem vencidos, para que nós possamos verdadeiramente ter uma vida de oração. E quando nós vamos olhar para a Bíblia Sagrada, Elias é para nós um modelo inspirador, irmãos, que nos desafia a buscar a face do Senhor com confiança. Orarmos é falar com Deus, e Elias nos mostra como buscar a face de Deus com confiança, ter certeza daquilo que estamos pedindo. E eu quero falar aqui, irmãos, que Elias, ele orou apesar das suas fraquezas. Ele orou apesar das suas fraquezas. Se nós formos olhar para as nossas fraquezas, eu não consigo mais orar, porque eu estou fraco. Você já encontrou alguém dizendo que está fraco na fé? Irmão, ora por mim que eu estou com uma fraqueza que só. Está parecendo aquela galinha pintadinha da Angola, que ela sempre faz um barulho com ela sai dizendo: estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco, né? Mas aí vem o apóstolo dizendo que quando eu estou fraco, aí eu estou forte. Porque quando eu estou fraco, eu estou dizendo que eu estou na dependência, ou que eu dependo inteiramente de Deus para resolver o problema. Quando eu me acho forte, eu acho que eu tenho condições de resolver por mim mesmo, pelas minhas forças, pelas minhas habilidades. Mas quando eu olho para Elias, eu vejo ele orando apesar das suas fraquezas. A Bíblia vai dizer, irmãos, na carta de Tiago, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele era um homem sujeito às mesmas fragilidades, às mesmas limitações que nós. Quando nós observamos isso, ele era um homem. Ele não era só um amigo, mas ele era um homem de carne e osso. Ele era um homem de carne e osso. Por quê? Ele tinha a mesma matéria, ele tem a mesma matéria que nós, ele tem a mesma matéria que eu e você. Então, quando eu olho para isso, ele era um ser humano, ele era gente, e ele tinha emoções, assim como nós temos.
aquele dia que nós levantamos e parece que aquele dia tudo parece estar ao contrário. Você já levanta, o humor já não é o mesmo, parece que a alegria já não é a mesma, o sol parece que não está brilhando, parece que o dia está cinzento para você. Você até olha para as pessoas, algumas pessoas sorrindo, cantando, felizes ao seu lado, mas para você parece que não está bem. Ou seja, Deus está dizendo para nós o seguinte, que Elias tinha essas mesmas limitações que nós temos hoje, mas dependente das fraquezas, das limitações, das fragilidades, Elias orava ao Senhor, porque orarmos é um dever que todos nós temos. Jesus falou sobre oração, os profetas falaram sobre oração, os apóstolos falaram sobre oração, a Bíblia continua falando sobre oração. Porque através da oração nós vamos encontrar força, através da oração nós vamos alcançar milagres, através da oração nós vamos viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, quando eu olho para cá, irmãos, para esse texto, Elias orando apesar das suas fraquezas, nós vamos observar que tem uma outra versão que diz o seguinte, irmãos, que ele era semelhante nas mesmas paixões. Era um homem com fraquezas, com falhas e pecados. Porque hoje todos nós temos limitações, temos fragilidades e estamos sujeitos a pecar. Por quê? Porque nós somos da mesma matéria de sempre, de todos os seres a qual Deus assim criou. Quando eu olho para Elias, a Bíblia vai dizer que Elias teve medo de uma mulher chamada Jezabel. Quem de nós nunca teve medo? Não conheceu medo? Há muitos medos, há muitas coisas que causam medo aos seres humanos. Por quê? Porque somos cheios de limitações. Elias era um homem poderoso em palavras, em autoridade, em intimidade, em comunhão com Deus, mas tinha medo, passou medo de uma rainha, escondeu-se numa caverna, pediu a morte. Foi um homem com lutas, irmãos, com dificuldades, com limitações, como qualquer um de nós. Enfrentou lutas que nós enfrentamos todos os dias, lutas que nós enfrentamos todas as semanas, todos os meses. Mas com a graça de Cristo nós vamos vencendo, nós vamos lutando e vamos alcançando, porque quando nós não conseguimos mais ficar em pé, nós vamos para o joelho, e é de joelho que nós vencemos as nossas maiores batalhas e conquistamos as nossas maiores conquistas. Também é de joelho, porque o homem e a mulher, ele só é grande diante de Deus quando ele está de joelho. Quando ele está de joelho, o homem fica grande. E aqui, irmãos, é importante nós observarmos que não são as nossas qualidades, os nossos méritos, que fazem da nossa oração um sucesso. Não é porque eu tenho mérito, não, Deus, Senhor Deus e meu Pai, olha, eu estou chegando aqui porque o Senhor conhece como é que eu sou. O único que eu vi fazer essa oração foi Ezequias, que chegou e disse: Deus, tu sabes que eu andei reto diante de ti, que eu fiz a tua vontade, que eu andei segundo o Senhor me mandou, eu fiz a tua vontade. E virou para o lado e chorou abundantemente. Deus olha de lá e diz: tudo bem, vou ir aí, vou resolver o teu problema. Vou resolver o teu problema momentâneo. Voltou lá, disse Isaías, volta lá, profetiza para ele e diz: fala para ele que ele não vai morrer hoje não, vou dar mais 15 anos de vida para ele. Obrigado, Marcos, Deus abençoe. Fala para ele que ele vai viver mais 15 anos. Então não é o nosso, não é as nossas qualidades, não é os nossos méritos que vai fazer a nossa oração ser respondidas. Mas
quando nós olhamos aqui para a palavra do Senhor, na vida de Elias, na oração de Elias, nós vamos ver o seguinte, irmãos, que é importante nós observar que não são as nossas qualidades, os nossos méritos, mas fica bem claro aqui que homens, pessoas, gente simples, todos nós podemos orar, todos podem orar, todos colocamos o nosso joelho no chão, deitado, em pé, no trabalho, na rua, onde estiver, e levando o nosso pensamento ao céu, e falamos com Deus, e Ele nos responde. Quem de nós nunca estava dirigindo o carro, de repente, e você está ouvindo uma palavra, de repente você começa a falar com Deus sozinho ali dentro, de repente as lágrimas começam a descer no rosto, você começa a sentir a presença de Deus dentro do carro, e você começa a se alegrar, glorificar o nome do Senhor, e entender porque Ele começa a ouvir a tua oração, e se faz presente no local, no momento, independente do meu tamanho, do seu tamanho, dos nossos méritos. Ele está ali para falar conosco. Aleluia. Se nós formos olhar, nós vamos ver muitos exemplos na Bíblia. Lembra do publicano que estava lá? Deus, fazendo a sua oração. Jonas no ventre do peixe. Imagina a situação. Imagina a circunstância de Jonas. Dentro do ventre do peixe, sabendo que se Deus não tivesse misericórdia dele, era o fim dele, pela sua desobediência, por não aceitar o ídolo do Senhor, o chamado do Senhor. Ele está no ventre agora, apertado pela angústia da morte, e de repente ele lá diz: ah, Senhor, se tu me tirar dessa, ah, Senhor, se tu mudar a minha história, ah, se eu puder sair de dentro desse animal, desse peixe, eu vou, Senhor, eu vou para Nínive. Embora eu não goste deles, eu não ame eles, mas se o Senhor me fizer sair daqui, eu vou para lá e vou pregar. Glória. E a oração de Jonas, numa circunstância terrível, chega ao céu. Deus que manda em tudo e tem o controle de tudo, manda o peixe, vai, vomita Jonas, porque agora ele vai resolver aquilo que eu tenho para ele. Então, irmãos, orar apesar das circunstâncias, isto, irmãos, é que é linda a parte de Deus para as nossas vidas, que Ele nos escuta, independente da nossa circunstância. Aleluia. Elias orou, irmãos. Apesar das circunstâncias, ele orou numa hora muito difícil. Orarmos em dias difíceis, para umas pessoas, Deus permite algo para levar ela, que é só o único meio de Deus trazer para perto. Mas algumas pessoas que quando estão nessa situação, ela não tem força, ela realmente não consegue, ela fica inerte. Mas a Bíblia diz que Elias ora numa hora muito difícil. A Bíblia vai falar, irmãos, que a nação de Israel estava envolvida com toda a idolatria, estava afastada de Deus, envolvida com a idolatria, afastada de Deus. E outra coisa ainda, havia fome na terra. Havia fome na terra, uma seca que já durava 3 anos e meio, estava assolando a nação. E Deus chama Elias para orar. Orar nessa hora difícil, orar nesse momento, clamar nesse momento, buscar o Senhor nesse momento. Aqui nós vamos ver, irmãos, que talvez fosse um dos momentos mais críticos da nação de Israel, o momento que eles estavam vivendo, porque desde o rei, a rainha, os profetas, os sacerdotes, todos estavam comprometidos com uma única coisa só, irmãos. Estavam comprometidos com o pecado e com a corrupção. E Elias ouve de Deus o chamado
para subir o monte e clamar a Deus. Subir o monte e clamar ao Senhor. Subir o Carmelo e clamar a Deus. Subir o Carmelo e falar com o Senhor. Ele recebe esta orientação. Agora nós olhamos aqui, irmãos, que foi numa hora assim que Elias orou. E o que me chama a atenção, irmãos, é o seguinte: que quando Elias está orando no cume do Carmelo, e ele se inclina em terra, olha só, irmãos, ele se inclina em terra, ele coloca a sua cabeça entre os seus joelhos, e ele se joga aos pés do Senhor, para clamar ao Senhor. E aí ele diz para o moço dele: faz o seguinte, sobe no monte e vai e olha para o mar, a banda do mar, vê se está vindo chuva, vê se está vindo alguma nuvem de lá. E vai sempre chegar alguém para você e vai dizer assim: não há nada. Chega para ele: você está orando aí, não há nada, não tem um sinal de nada, não tem uma nuvem, não tem um vento sequer que diga que vai trazer chuva para nós. Mas ele disse o seguinte: você vai voltar lá 7 vezes, mas eu vou continuar aqui de joelhos orando. Aleluia. Isso se chama o que, irmãos? Confiança no Senhor seu Deus. A confiança nossa em Deus é saber que Ele vai fazer no tempo dele. Quando eu olho aqui, eu vejo chegando na 7ª vez que o moço vai. A Bíblia diz que quando ele volta, ele traz uma mensagem para Elias e diz: olha, meu senhor, não tem muita coisa não mudou muita coisa não. Só tem uma nuvem como a mão de um homem que está saindo de trás do mar só. Uma nuvem como a mão de um homem. Então Elias disse: glória a Deus, avisa o rei que pegue o seu carro e desça e corra, porque a chuva já vai lhe apanhar. Aleluia, glória a Deus. Imagina a confiança. A hora era terrível, o momento era difícil, a situação não era favorável, mas ele continuava de joelho, crendo que aquela pequena nuvem ia trazer uma grande vitória. É fácil, irmãos, quando o momento é favorável, de nós agirmos quando o momento é favorável, mas não. Quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver Abraão orou no momento difícil, numa hora de crise, quando Deus estava destruindo Sodoma e Gomorra. Abraão orou ao Senhor, Abraão intercedeu, Abraão orou. Ezequias orou quando Senaqueribe tinha invadido Jerusalém. Daniel orou, irmãos, quando o edito do rei foi assinado. Paulo orou ainda estando na prisão. E Jesus orou antes de ir para o Calvário. Em momentos que não eram favoráveis, em circunstâncias que não eram favoráveis. Aleluia. 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 A Bíblia nos ensina a orar, irmãos, independente da circunstância. Em momentos que não são favoráveis para nós, nós temos que ter confiança e saber que o Deus de Abraão, o Deus de Elias, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, aleluia, vai entrar em ação e vai mudar o percurso, e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, em momentos de agonia, tem momentos que a oração nasce, irmãos, nasce em momentos de agonia. As irmãs que estão aqui conhecem mais do que nós a história de Ana, né? A história de Ana. A Ana, irmãos, ela ora ao Senhor no momento de agonia. Ela já chegou no seu limite. Ela vinha sofrendo tanto que quando ela chega no templo, todo mundo está festejando, todo mundo está adorando, todo mundo está sacrificando, todo mundo trouxe para ofertar ao Senhor, e ela trouxe simplesmente a sua amargura de
de alma e depositou diante de Deus a agonia da sua alma. Aleluia, nasceu uma oração que o homem de Deus que estava ali olhou e disse: está embriagada a essa hora. Mas quando Eli vai falar com ela, ela diz o seguinte: não, meu senhor, a tua serva não está embriagada. A tua serva está falando com Deus da amargura da sua alma. Aleluia. O sacerdote libera uma palavra para ela, dizendo: ei, mulher, levanta-te daqui, o teu pedido, Deus de Israel, responda, te conceda a tua petição. E ela levantou dali confiando na palavra, e a Bíblia diz que o seu semblante já não era mais triste, já não era mais amargo o seu semblante, porque ela creu que o milagre havia acabado de acontecer. Aleluias. Oração, irmãos, em meio aos gemidos, as dores, as lágrimas. As circunstâncias, irmãos, elas servem para nos aproximar de Deus. Elas servem para nos aproximar de Deus. Irmãos, eu lembro de quando eu comecei, na primeira congregação que eu dirigi. Na época eu tinha saído da capital, de uma empresa que eu ganhava na época 5 salários, e desci para a cidade da minha mãe, porque o meu desejo era trabalhar na barragem para ganhar mais dinheiro. Eu fui para lá, Deus fechou todas as portas. Meu irmão mais velho era encarregado na barragem, os outros meus irmãos todos trabalhavam lá dentro. Tinha 2 vereadores da igreja que eram os que levavam as pessoas para colocar lá dentro para trabalhar. O homem que trabalhava no Cine, irmão Zeca Mâncio, trabalhava no Cine. Para mim nunca teve uma vaga, porque Deus havia fechado. Sabe o que restara para mim? O boia fria. Trabalhava no boia fria, 4:30 da manhã, ficava à beira da rua, subia em cima de um pau de arara, ia para o interior arrancar feijão, uma marmitinha que às vezes o sol esquentava, azedava, eu passava o dia inteiro sem comer, para chegar de noite com um dinheirinho de um dia de serviço no boia fria. 2 anos e pouco, mas pense numa época que a gente orava como nunca. O inverno que estava ali, irmãos, de acordar de manhã cedo, o gelo está na calçada, o gelo está nos degraus da escada. Tinha alguns meninos ali que nós descíamos do bairro, ia para a nossa sede orar. 5:50 nós abríamos a igreja, o pastor Celso era o obreiro lá. Nós chegávamos a abrir a igreja, nós em 3, debaixo de gelo, nós ia para lá para oração, e nós não deixava de clamar ao Senhor, buscar o Senhor, e Deus nos deu vitória para vencer. Porque, irmãos, as circunstâncias, elas servem para nos aproximar de Deus e termos experiência com Ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Elias orou e teve também os resultados, porque aquele que ora ao Senhor pode ter certeza, irmãos, que ele se ora a Cristo. Se ele ora dentro do projeto de Deus, pode ter certeza que ele vai ter resultados. Aleluias. O texto diz, irmãos, que Elias orou para que não chovesse. E o que aconteceu? Não choveu. Depois ele orou para que chovesse, e choveu. Isso não é maravilhoso, irmãos? Ele ora para não chover, mas depois o mesmo volta ali: para aí, agora vai voltar a chover, porque eu vou orar e Deus vai mandar chuva. Aleluia. Embora quando Acabe encontra com ele, diz: é você o perturbador de Israel, é você que está perturbando. Ele diz: não, quem está perturbando Israel é você, ó rei, que fez a casa do Senhor desviar dos seus caminhos, pôs Baal para ser Deus dentro da nossa nação. Você que é o perturbador desta cidade. Aleluia. Toda oração feita, irmãos, corretamente, segundo o ensino da Bíblia, alcançará resultados. Nenhuma oração feita a Deus, irmãos, em nome do Senhor Jesus, deixará de obter resultados.
Nenhuma oração feita em nome do Senhor Jesus Cristo deixará de obter resultados para a nossa vida. Aleluia. É por esta razão, irmãos, que nós precisamos orar, que nós precisamos clamar, que nós precisamos buscar. Se nós formos olhar para os historiadores, para os pais da igreja, para os grandes heróis da fé, nós vamos encontrar que o grande segredo dos milhões de almas que eles ganharam estava no tempo que eles tiravam de oração. Um orava das 2 às 8 da manhã, outro orava das 4 da manhã às 11 da manhã, outro das 6 ao meio-dia, outros oravam metade do dia praticamente, mas o resultado foi milhões de almas para Jesus. O segredo, irmãos, está no joelho. Aleluia. Sabe o que acontece, irmãos? Satanás tem feito de tudo para parar a igreja de orar, para parar a igreja de dobrar os joelhos. Hoje, uma grande maioria, eu posso falar com conhecimento de causa, uma grande maioria das igrejas, as pessoas chegam para o culto, quando dobram o joelho e ficam 5 minutos dobrado o joelho orando com o Senhor, está num tempo extraordinário. A grande maioria vem, senta no seu lugar e espera que o pastor, o dirigente, o cantor, os ministros que vão ministrar na igreja façam chover fogo do céu para ele. E quando de repente ainda sai e diz: ei, o culto hoje não prestou, o culto não estava bom mesmo, nem orou, não falou com Deus. E eu digo que aqui, irmãos, que é o lugar de nós orar, de clamar ao Senhor. Se a pessoa não ora aqui, em casa muito menos ele vai orar. Então aqui, irmãos, é o lugar. A Bíblia diz que este lugar, Jesus disse: a minha casa é casa de oração. Aleluia. É lugar de nós orarmos e falar com Deus. Glória a Deus. Aleluia. Orarmos é investirmos na certeza que nós teremos retorno. Orar é um investimento. Orarmos não é fácil. Tem gente, se você pedir para ele, você prefere orar ao Senhor 1 hora de joelho, ou trabalhar comigo 8 horas fazendo massa para o pedreiro, é capaz dele querer trabalhar 8 horas para ajudar o pedreiro, do que tirar 1 hora de joelho de oração, porque parece ser tão difícil, tão pesado. Aleluia. Mas eu preciso entender que a meu tempo de oração, irmãos, é um investimento, e este investimento eu vou ter retorno. O Senhor vai me abençoar, o Senhor vai me dar em graça, o Senhor vai me dar em virtude, o Senhor vai me dar em poder, o Senhor vai me dar em conhecimento, em experiência, vai me fortalecer para alcançar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Aleluias. Orar, irmãos, é ter convicção de que alcançaremos resultados. Amém, irmãos? Aleluia. Quero terminar com os irmãos aqui. Orarmos, ele não é um desvaneio. Tem gente que acha que orar é loucura. Para que tudo isso? Para que todo esse tempo? Para que tirar tudo isso? Para que todo esse tempo? Orarmos não é loucura e não é passatempo. Orar é trabalho, orar é gemido, orar é batalha, irmãos. Orar é derramar lágrimas, orar é tocar o trono de Deus. Aleluia. É tocar o trono de Deus, é penetrar o véu, é contemplar o rosto de Deus, é contemplar o Senhor. Quando nós nos colocamos na sua presença, aleluia. Aleluia. É penetrar o céu. Aleluia. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, abriu-se o caminho para nós falarmos diretamente com Deus. Eu não preciso de um sumo sacerdote, eu não preciso que alguém fale a Deus por mim, não. Aonde eu estiver, eu clamo a Ele e Ele ouve o meu clamor. Aleluia. Se coloque de
pé, meu irmão, minha irmã, nesta noite. Aleluia. Falar com Deus é um privilégio para as nossas vidas. Orar ao Senhor é um privilégio para as nossas vidas, porque sabemos que quando oramos ao Senhor, Ele responde o nosso clamor. Aleluia. Daniel orou e Deus respondeu. Aleluia. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver homens e mulheres que clamaram ao Senhor e tiveram grandes resultados. Aleluia. Para a igreja de hoje não é diferente. É através da oração que nós vamos alcançar grandes vitórias e o nome do Senhor será glorificado. Amado Jesus, eu te louvo nesta noite, Senhor. Eu quero falar contigo mais uma vez, Senhor, pela palavra, Senhor, que o Senhor nos deu nesta noite, pelos louvores que aqui ouvimos nesta noite, ó Deus, pela tua presença manifestada no nosso meio mais uma vez. Eu clamo em favor dos teus filhos, eu clamo em favor, Senhor Jesus, das nossas festividades, eu clamo em favor do nosso bairro, eu clamo, Senhor, em favor do nosso município, eu clamo em favor, ó Deus, do nosso estado, eu clamo em favor da nossa nação, ó Deus, eu clamo em favor, ó Deus, do nosso ministério, do nosso pastor presidente, ó Deus, eu abençoo, Senhor, a tua igreja nesta noite, que o Senhor possa derramar das tuas bênçãos de uma forma tal, ó Pai, que a tua igreja possa se alegrar e possa glorificar o teu nome e entender, ó Pai, que só o Senhor pode fazer milagre nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, amados. Já vamos estar terminando o nosso culto. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer os irmãos que aqui vieram, as irmãs, apesar das chuvas, os irmãos vieram no culto ao Senhor, adorar a Deus. Deus os abençoe. Que esta semana seja uma semana repleta das bênçãos do Senhor, que a mão do Senhor esteja estendida sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, aonde você estiver, colocar a planta do teu pé, Deus esteja contigo nesta semana, em nome de Jesus.